Bom, pessoal, hoje eu mostrei para vocês, né, primeiro, o vídeo da nossa professora Lucivanda, certo? Onde ela mostrou muito bem os dois exemplos dos dois descritores que nós vamos estudar hoje. Onde primeiro é o descritor 16, né? Que vocês vão interpretar textos que articulam elementos verbais e não verbais. E ela explicou muito bem esse descritor com o exemplo que ela foi muito feliz com o exemplo que ela usou, certo? Mas para reforçar, eu vou deixar aqui para vocês outros exemplos que vão ajudar muito a vocês compreenderem esse tipo de texto, tá certo? Primeiro, vocês têm que compreender, que ela já colocou lá, que é um elemento verbal. É quando se transforma a fala em escrita, né? A nossa fala é formalizada e transformada em escrita. E um elemento não verbal é quando a gente consegue ler algo que não está escrito, mas está rabiscado, está desenhado, certo? Para isso, vocês têm que compreender que esse tipo de texto são exatamente o que? As histórias em quadrinhos, né? Que estão aonde essas histórias em quadrinhos? Estão nas revistas, estão nos encartes, elas podem estar em jornais como Charge, certo? E para que haja uma compreensão melhor dessas histórias, é importante que vocês conheçam esses balões aqui que eu estou mostrando, certo? Conhecendo cada um desses tipos de balões, vocês vão compreender melhor. Por quê? Porque esse balãozinho arredondado, ó, oval, liso, com a pontinha para baixo, indica fala do personagem. Esse pontilhado, o cochicho do personagem. Esse em forma de nuvem, traz as bolinhas separadas, é pensamento. Esse que tá tipo uma explosão, é um grito de socorro, né? O grito do personagem. Esse que é também oval, mas que tem várias setinhas, é a fala de mais de um personagem. Esse que tem tipo a nuvem com a luzinha dentro e as bolinhas também apontando para o personagem, é o pensamento, aliás, o personagem teve uma ideia, certo? Outro em tipo de nuvem com ponto de interrogação, o personagem está com dúvidas. O tipo nuvem com ponto de exclamação, o personagem está admirado. Outro nuvem, mas sem nenhuma seta apontando, o personagem não consegue se expressar. Esse outro, que está tipo derretendo, o personagem está choroso, triste. Esse outro que tem as notinhas, as cifras aí musicais, o personagem está cantando. E esse todo preto, né, indica que o personagem está zangado. Compreendendo esses balões, certo? Dentro desses balões, muitas vezes, vem os textos chamados, vem as palavras que nós conhecemos como onomatopeias, certo? E eu vou mostrar elas para vocês agora, ó. Preste atenção, tá bom? E o que são essas onomatopeias, certo? O que é uma onomatopeia? Alguém sabe responder? Então, as onomatopeias é uma figura de linguagem, viu? Que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, que sejam objetos, por exemplo, arrastado de cadeira, pessoas ou animais, uma pessoa roncando, gritando, animais também roncando. Então, esses sons, por exemplo, som de lama, o pé bateu na lama, ploft, esses sons são chamados de onomatopeias. E eles vêm nesses balõezinhos aí, exatamente como vocês estão vendo. Tipo splash, crack, você mastigando uma bolacha, certo? Então, para entender, interpretar um texto, né,
que articula esses elementos verbais e não verbais, vocês têm que ter conhecimento de todas essas imagens, tá bom? E é bom que vocês pesquisem um pouco, aproveitem o celular e a internet e pesquisem um pouco sobre isso, tá certo? Agora nós vamos falar do descritor 18, que é o descritor, no descritor 18 vocês vão identificar o tema, né, ou assunto de um texto. E para identificar o tema ou assunto de um texto, vocês têm que ler bem, ler com compreensão. E quando você lê o texto e não conseguiu identificar o tema ou assunto principal desse texto numa primeira leitura, vocês têm que voltar e reler esse texto, tá certo? Então, olha aqui o exemplo que eu vou dar para vocês. Então, olha só o exemplo. Incêndio atinge barraca de praia na Barra do Ceará, em Fortaleza. Esse é o título do texto. Corpo de bombeiros controlou rapidamente as chamas. As causas estão sendo investigadas. Uma barraca de praia pegou fogo na noite deste domingo 19 no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu o teto da barraca, que é feito de palha. O Corpo de Bombeiros disse ainda que controlou rapidamente as chamas e que ninguém ficou ferido. As causas estão sendo investigadas e uma das suspeitas é de que o incêndio tenha sido criminoso. Agora, como disse a professora Lucivanda, vamos para o comando. Qual o assunto principal desse texto? Letra A, as causas dos incêndios. Letra B, o trabalho do Corpo de Bombeiros. Letra C, o turismo nas praias de Fortaleza. Ou letra D, um incêndio em uma barraca de praia. Pessoal, o que é importante? Quando nós falamos do assunto ou tema principal de um texto e que nós temos dúvidas, que é o que nós chamamos de distrator, né? Quando nós temos dúvida entre uma letra, uma opção e outra, é porque o autor da questão já colocou essa dúvida para que a gente realmente saiba como interpretar esse texto e saiba como tirar o tema principal. Então, você volta e relê o texto. Porém, onde é que está o distrator? As causas dos incêndios na letra A, você pode achar que é isso, por quê? Porque lá embaixo está dizendo assim, as causas estão sendo investigadas e uma das suspeitas, além de falar em causa, ainda fala em suspeita, né? E o outro é um incêndio em uma barraca de praia. Então, o assunto principal, ele geralmente está sendo apoiado pelo título do texto. Então, o título do texto é o quê? Um incêndio que atinge barraca de praia na Barra do Ceará. Então, por isso que a opção certa vai ser a letra D, um incêndio em uma barraca de praia. Porque esse texto aí, ele é uma notícia, né? Então, essa notícia, o foco dela não é as suspeitas ainda do incêndio. Essa notícia, ela pode até ser mais importante depois, mas agora a notícia mais importante é essa do incêndio, tá certo? Que está no título do texto. Então, a gente tem que estar atento a isso, tem que prestar muita atenção, tá ok? Agora, eu vou passar aqui para vocês as atividades. Não vou mais colocar aqui no vídeo, nesse vídeo, porque já está muito longo e não envia, tá certo? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, no próximo vídeo, as atividades do livro e do caderno de atividades que vocês vão fazer aí em casa, tá certo?